Senhoras e senhores, os médicos, bem como os geneticistas, afirmam que muitas de nossas doenças são herdadas, são heranças dos nossos antepassados, avós, bisavós, pais, mães, tataravós, assim como os antepassados de outras gerações muito distantes, as quais desconhecemos. Então, não só doenças como diabetes, alta pressão arterial, câncer, mas também as potencialidades do nosso organismo, as potencialidades e as vantagens pulmonares, física, orgânicas, fisiológicas de um modo geral. Isso significa dizer que o passado, esse passado biológico, genético, molecular dos nossos antepassados estão no nosso corpo. O passado está no presente. E esse presente do nosso corpo, ele tem a capacidade de perceber, de conviver também com o futuro. Ora, se nós somos passado e presente, o futuro também não é uma impossibilidade, o fantástico não é nada metafísico. O futuro é um fato. Então, são esses neurônios, essa capacidade eletromagnética que todo corpo tem, o corpo de todo ser humano, na África, na Ásia, na Europa, nas Américas, todo ser humano tem essa capacidade de investigar, de bisbilhotar, de conhecer a dimensão futurística. Existe um filme muito interessante chamado Lucy. Lucy trata exatamente disso, dessa capacidade do organismo, quando estimulado, seja por substâncias, seja por exercícios e técnicas, o nosso organismo tem essa capacidade de vislumbrar, de perpassar o tempo, presente, passado e futuro. Mesmo porque o tempo é um, não existe essa separação. Daí o tempo é uma entidade, na verdade, é uma dimensão, é um Deus das religiões afro-brasileiras. Esse tempo, ele é simbolizado por uma árvore chamada baobá ou gameleira, que são árvores frondosas que crescem mais de 30 metros comprimentos de altura, exatamente para simbolizar o toque do oxigênio, né, a atmosfera lá em cima ou em toda parte, conjugada, ligada à terra, a raiz desta árvore que é muito alta e frondosa. Então, esta árvore, ela é cultuada, ela é alquimizada por uma oferenda simples num pratinho branco. Coloca-se farofa com mel, assim como pipoca, o doboru, de cavungo, de omolu, mais um rolo de fumo. Então, pipoca, milho e fumo, para alquimizar, para estabelecer um equilíbrio entre o nosso corpo, o nosso organismo, a nossa comunidade, a nossa vida, a nossa saúde e a energia tempo que vigora na vida de todas as pessoas, de todos os seres humanos. Alguns, e a partir da tradição de cada um, vai alquimizar, vai oferecer banquetes ou não. Então, esse tempo, Kitembo, Iroko, ele é fundamentado, seu fundamento é com cavungo, mas também com omolu, xangô, iansã, bamburucema. Então, e Oxalá, né? Oxalá, Lemba, o Lissá. Ou seja, o fundamento, a companhia, os companheiros de Iroko são esses orixás os quais eu falei. Cavungo, Omolu, Abaluaê, Xangô, Nzaze, Raviesu, assim como Bamburucema, Oiá. São os fundamentos. Devem também acompanhar este orixá. Conta uma história banto, que que havia nas mulheres
e as crianças estavam morrendo e as mulheres sangrando, tendo hemorragia. Daí o rei, não é, da comunidade, o chefe da comunidade dos povos bantus, consultou o Ngombo ou Babalaô para saber o que estava ocorrendo. O Babalaô disse: olha, são maus espíritos e aí precisa se dar uma oferenda para Tempo, para Iroko, para Kitembo. Daí foi dada, não é, a oferta, a qual eu já falei, e a partir disso surgiu na terra, não é, um cal, uma região branca, e dessa região o Babalaô disse: olha, tire daí e para curar as mulheres. Então passou em todo o corpo das mulheres e elas não mais tiveram hemorragia e as crianças também não mais morreram. A comunidade, os povos bantu foram salvos por essa alquimia. Então essa árvore é muito frondosa, não é? Que simboliza o Deus Tempo. Ela tem uma raiz também, e essa raiz simboliza a nossa origem, a nossa altivez, não é? O nosso passado, o nosso presente. Por falar em raiz, existe um grupo, uma banda chamada Burning Spear, uma banda de reggae jamaicana. E ela diz assim: My roots I'll never forget. I always remember the road I travel. Ou seja, as minhas raízes eu nunca esqueço. Por onde quer que eu ande ou viaje, eu sempre estarei consciente e atento aos meus antepassados, à minha origem, à minha genética, a esse laço espiritual que me dá exatamente, ele dizendo, essa estima e essa ligação com a terra e com os povos. Isso de um modo cosmopolita. Então, é apenas isso. Eu sou o Babalorixá Ivan Messias, do Orixá da Arte, o Orixá Rico, o Orixá Fecundo, chamado Logunedé. Se inscrevam, compartilhem. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho. Axé.